pregação da palavra. Meus irmãos, boa noite, graça e paz seja com os irmãos. Que alegria estar aqui com os irmãos nessa noite festiva, dando início às comemorações do 102º aniversário dessa igreja. Igreja, como o pastor Tarcísio disse, me recebeu muito bem lá em 2002, quando me casei com uma belíssima mulher que era membro desta igreja, não é? E ela conquistou meu coração e me trouxe para cá. E durante pouco mais de 12 anos, nós fomos membros dessa igreja, muito amados, e como o pastor Tarcísio disse, eu fui batizado nessa igreja, eu nasci de novo numa congregação dessa igreja, no bairro Danilo Passos, fui batizado aqui no antigo templo, nessa igreja, fui enviado ao seminário por essa igreja, fui ordenado ao ministério pastoral por essa igreja. Então eu tenho essa igreja no meu coração, tenho os irmãos no meu coração, e quando o pastor Tarcísio, ele me convida para estar com os irmãos, eu imediatamente já digo sim, eu nem me permito pensar, imediatamente já digo sim, porque é uma oportunidade para revê-los. Então eu quero agradecer a todos vocês por ter me recebido, não só a mim, mas a minha família tão bem, ter cuidado tão bem de nós durante o tempo em que aqui estivemos. E a Primeira Igreja Batista em Pará de Minas manda um abraço para vocês, em também louvor ao Senhor pelos 102 anos de vida dessa igreja, e lá em Pará de Minas também houve o trabalho dessa igreja, porque irmãos dessa igreja foram lá ajudar na consolidação daquele trabalho. Meus irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos, então, que abrissem, por favor, suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e foi-me dado o seguinte tema: firmados em Cristo, somos igreja inabalável. E o versículo que eu estou chamando de versículo-chave, texto-chave, é justamente o versículo 58 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, o meu objetivo nessa noite é entender, junto com os irmãos, o que Paulo quis dizer aqui, nesse versículo 58. Mas para isso, nós precisamos entender o contexto da igreja que estava na cidade de Corinto, para que possamos realmente compreender o que Paulo quis dizer aqui nesse versículo, sob a inspiração do Espírito Santo. Queridos irmãos, a igreja de Corinto deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Foi uma igreja muito complexa, uma igreja com muitos problemas. Paulo estava em Éfeso quando ele recebe uma delegação da cidade de Corinto, da igreja que estava na cidade de Corinto, enviada por uma mulher chamada Cloe, que era uma mulher de proeminência na igreja. E essa delegação não levou boas notícias da igreja para o apóstolo Paulo. Quando eles se encontraram com Paulo na cidade de Éfeso, eles relataram muitos problemas que essa igreja enfrentava naquela ocasião. Só para que os irmãos possam ter uma ideia da dimensão dos problemas enfrentados pela igreja de Corinto, eu gostaria, resumidamente, de apresentar aos irmãos alguns desses problemas, e os irmãos perceberão que realmente a primeira carta de Paulo, que ele escreve aos Coríntios, que na verdade não é uma primeira carta, ele já havia escrito uma primeira carta para a igreja, que se perdeu, nós não temos conhecimento dessa carta. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a nossa primeira carta. E ele escreve justamente para tentar colocar as coisas em ordem
e para orientar a igreja no tocante a esses problemas que a igreja estava enfrentando. Por exemplo, a igreja estava totalmente dividida. Uns diziam assim, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. E outros então diziam, não, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro. E tinham aqueles também que diziam, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, eu sou de Jesus Cristo. E isso foi fragmentando a igreja. A igreja em Corinto, irmãos, era uma igreja cheia de partidos, cheia de grupos que se sentiam superiores aos outros. Essa igreja também, inserida numa cidade de cultura grega, valorizava muito o conhecimento humano. Só para os irmãos terem uma ideia, havia na cidade de Corinto os jogos istmicos, que eram jogos que competiam com os Jogos Olímpicos de Atenas. E dentre essas modalidades dos jogos istmicos, havia uma modalidade diferente. Era uma modalidade onde filósofos disputavam entre si quem era o melhor orador, quem era aquele que discorria melhor acerca de determinados assuntos, e os coríntios amavam isso. E isso entrou dentro da igreja. Então a igreja tinha, muitos membros da igreja, tinham uma predileção por aqueles que eram bons oradores, por aqueles que discursavam de maneira ilibada, por aqueles que dominavam os mais diferentes assuntos. Tudo isso, irmãos, foi contribuindo para que a igreja se fragmentasse ainda mais. Paulo vai tratando dessas questões, ele vai orientando a igreja acerca dessas questões, e ele vai realmente mostrando para a igreja os perigos desses partidarismos, de toda essa fragmentação que acontecia na igreja. A igreja também tinha outros problemas. A igreja, por exemplo, muitos irmãos estavam levando uns aos outros nos tribunais comuns. Paulo chegou a dizer para eles, não há ninguém entre vocês capaz de resolver essas questões, vocês vão julgar os anjos. Não é possível que ninguém possa resolver esses problemas dentro da igreja, porque isso acontecia na igreja de Corinto. Ao invés deles tentarem trabalhar as questões de forma interna, eles estavam levando uns aos outros aos tribunais comuns, diante dos juízes. Na igreja em Corinto, havia um pecado de natureza sexual sendo cometido na igreja e sem nenhuma tratativa por parte da liderança da igreja. Paulo teve que tratar de forma direta esse problema, pedindo inclusive para que o autor desse ato fosse entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito pudesse ser salvo no dia do Senhor. Irmãos, a situação em Corinto era tão preocupante que essas dificuldades todas que eu estou elencando aqui para os irmãos, também se somava a muitas dúvidas que a igreja tinha. Esses irmãos que foram até Éfeso se encontrar com o apóstolo Paulo, eles levaram também muitas dúvidas da igreja. Lá no capítulo 7, inclusive, Paulo vai começar a responder isso. E ele vai dizer, quanto às coisas que me escrevestes, e ele vai respondendo essas dúvidas. Por exemplo, no tocante ao casamento, eu falei para vocês que a igreja estava toda dividida. Haviam grupos dentro da igreja, e um desses grupos dizia o seguinte, olha, não há a menor necessidade de nos casarmos, vamos nos manter celibatários. E eles defendiam isso, e muitos estavam abandonando seus cônjuges para viver uma vida celibatária, enquanto outros não, outros defendiam a necessidade do casamento. E essa dúvida chegou para Paulo. Paulo, qual é melhor? Ser um celibatário ou nos casarmos? Aí Paulo vai dizer, olha, bom é que o homem ficasse como eu, mas cada um tenha a sua própria esposa, cada uma tem o seu próprio marido, não é? O melhor é que vocês fiquem como eu, mas se vocês não podem se conter, é melhor que vocês se casem, porque é melhor casar do que abrasar. A partir do capítulo 8, havia também outra dúvida. Qual era? Paulo, devemos
ou não devemos comer carnes sacrificadas aos ídolos? Porque o que estava acontecendo na igreja? Um grupo que dizia ser maduro, um grupo que estava lançando mão da liberdade em Cristo, eles estavam indo aos templos religiosos, e havia muitos na cidade de Corinto, eles estavam indo aos templos religiosos e estavam comprando carnes de animais que haviam sido sacrificados aos ídolos. E estavam comendo essas carnes. Muitos, inclusive, comiam lá, no próprio templo. E alguns irmãos da igreja estavam se escandalizando com isso. Eles estavam realmente achando isso um absurdo. Então, do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo vai tratar isso. E lá no versículo 31 do capítulo 10, Paulo diz o seguinte: olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No capítulo 11, Paulo também vai tirar mais algumas dúvidas. Havia uma dúvida na igreja se as mulheres deviam ou não deviam usar o véu. Porque era costume das mulheres usarem o véu quando elas estavam nas celebrações. Isso fazia parte daquela cultura, mas algumas revolucionárias, não é? Por conta de terem crido em Cristo e encontrado a liberdade cristã, não estavam querendo usar o véu. Aí Paulo disse, olha, se não quer usar o véu, tosquice também. Havia, por exemplo, também outra dúvida sobre a ceia do Senhor. Eles não estavam entendendo o que era a ceia do Senhor. Muitos estavam se embebedando, porque naqueles tempos a ceia não era como nossa ceia hoje. Era uma refeição mesmo, também chamadas de festas de amor. E quando eles se reuniam, ao invés de esperarem os irmãos mais pobres, para que eles pudessem ter aquela confraternização, por causa desses grupos que eu citei para os irmãos, muitos estavam bebendo todo o vinho, bebendo tudo que estava diante deles na mesa, comendo tudo, e quando os irmãos mais pobres chegavam, nada restava para eles. Aí Paulo diz, olha, se você tem fome, come em casa. Tudo isso, irmãos, estava acontecendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia um grande problema em relação aos dons espirituais. Muitos estavam se sentindo superiores aos outros por conta dos dons espirituais. Alguns, por exemplo, tinham dom de profecia, outros o dom de línguas, e por causa disso, eles estavam menosprezando aqueles que não falavam em línguas na igreja. Aí Paulo vai escrever o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Tudo isso, Paulo foi tratando pontualmente com a igreja. Paulo, então, no capítulo 14, ele vai tratar especificamente sobre essa questão do dom de línguas. E aí, chegamos no capítulo 15. Aqui no capítulo 15, estava acontecendo algo terrível na igreja de Corinto. O que estava acontecendo lá? Um grupo de filósofos, naqueles tempos, estava adentrando a igreja cristã e disseminando as suas heresias. E que heresias eram essas? Eles ensinavam que a ressurreição do corpo era algo impossível, porque o corpo é mau, a matéria é má. Então, não pode haver uma ressurreição, sendo que o objetivo do homem precisa ser se libertar desse corpo, que é uma prisão da alma, uma prisão do espírito. Esse grupo chamado de gnósticos estava já dando muito trabalho para os apóstolos. Se você ler as cartas de João, você vai ver João tratando isso. E eles então ensinavam que a ressurreição não é possível, muito menos Cristo ter ressuscitado. E alguns crentes na igreja estavam acreditando nisso. Estavam dando ouvidos para essa falácia dos gnósticos. Os gnósticos diziam o seguinte, olha, entregue seu corpo para a corrupção, entregue seu corpo para o pecado, para que ele possa ser consumido pelo pecado, o espírito possa evoluir e esse momento de ruptura do espírito e do corpo possa acontecer mais rapidamente.
Muitos cristãos na igreja de Corinto estavam aderindo a esse pensamento, estavam aceitando isso. Como um abismo chama outro abismo, havia também outra doutrina sendo ensinada na igreja de Corinto. Qual era? A doutrina de que, na verdade, Cristo ressuscitou, mas o corpo dele não era um corpo de carne e osso, era um corpo aparente. Ele tinha apenas uma aparência corpórea. Isso é chamado de docetismo. A palavra docetismo vem do grego dokel, que significa aparência. Então, para os gnósticos, quando se falava da ressurreição de Cristo, na verdade, Cristo não havia ressuscitado corporalmente. Ele havia aparecido para os discípulos numa forma corpórea, numa aparência corpórea. E isso estava entrando no coração dos crentes coríntios. E é aí que Paulo, então, tem que intervir. E ele vai ele vai usar de alguns argumentos para trazerem esses crentes de volta a essa crença ortodoxa na ressurreição, que é o pilar da fé cristã. Então, Paulo, do versículo 1 ao versículo 8, veja só o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, preste atenção, irmãos, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Ou seja, o evangelho que Paulo pregou aos coríntios foi confirmado não só pelas Escrituras, mas também por muitas testemunhas oculares. Se nós considerarmos que a carta de Paulo foi escrita por volta, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ela foi escrita por volta do ano 55, e Cristo morreu e ressuscitou por volta do ano 33, então pouco mais de 20 anos entre a morte e ressurreição de Jesus e a escrita da primeira carta. Então muitos ainda estavam vivos. Então Paulo está mostrando para os coríntios que a pregação da ressurreição de Cristo não era uma invencionice, não era uma falácia do apóstolo, mas era algo que foi confirmado pelas Escrituras. Por Escrituras, vamos entender aqui o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, mas Paulo lançou mão de profecias no Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo de fato havia ressuscitado. E essas testemunhas oculares podiam, inclusive ele mesmo, atestar que Jesus Cristo estava verdadeiramente vivo. Warren Wiersbe, o comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele disse algo sensacional. E eu gostaria de mostrar para os irmãos o que ele disse no seu comentário desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele disse assim: o Evangelho é a mensagem mais importante que a igreja pode proclamar. Apesar de um envolvimento com as ações sociais e com o aperfeiçoamento humano ser algo louvável, não há motivo algum para esses ministérios tomarem o lugar do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o Evangelho encontra-se apoiado. Algo extremamente certeiro da parte de Warren Wiersbe. E então, irmãos, aqui a partir do versículo 12, Paulo ele vai causar um rebuliço na mente dos crentes coríntios. Ora, se Cristo não ressuscitou, ele vai fazer uma pergunta aqui.
E ele quer que os crentes coríntios pensem nisso. Ele quer levá-los a uma introspecção, a uma análise dessa falácia dos gnósticos em comparação com aquilo que ele acabou de dizer, aqui nos versículos 1 a 8. Então, a partir do versículo 12, ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: pensem nisso, analisem o que eu estou dizendo. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. A base da pregação evangélica é a ressurreição de Cristo, irmãos. De todas as religiões do mundo, tanto as do passado como as de hoje, nenhuma delas ensina a ressurreição de seus líderes. O cristianismo é diferenciado das demais religiões justamente pela crença na ressurreição. Não é à toa que a ressurreição de Cristo é tão atacada pelos inimigos da fé, inclusive por muitos que se dizem cristãos, os chamados liberais. Ao longo da história, inúmeras teorias foram levantadas para refutarem a ressurreição, ou pelo menos tentarem refutar a ressurreição de Cristo. Eu não vou me ater a isso agora, mas criaram, por exemplo, a teoria da síncope, dizendo que Cristo havia desmaiado na cruz e recobrado a consciência dentro do túmulo. Coisa totalmente impossível, não é? Porque ninguém era pregado numa cruz para sair dela. Ele morreu mesmo, isso foi atestado, ele morreu mesmo. Mas existem aqueles engraçadinhos de plantão que vão dizer que não, que na verdade ele desmaiou e ele recobrou a consciência dentro da sepultura. Inventaram também a teoria da alucinação, que eles estavam tão dominados pela tristeza de verem o seu mestre morto, que eles tiveram uma alucinação e, na verdade, viram Cristo ressurreto, mas ele não ressuscitou. Aquilo foi produto da imaginação deles. Teoria do roubo do corpo, e por aí vai. Mas Paulo, ele vai dizer o seguinte: escutem, se Cristo não ressuscitou, tudo que vocês estão vivendo é em vão. Não há mais a necessidade de luta contra o pecado, não há mais a necessidade de busca pela santidade, não é? Nem do enfrentamento do mal. Basta voltar às velhas práticas e seguir a vida normalmente. Mas para Paulo isso é inaceitável, não é? Por isso ele vai dizer no versículo 19. E aqui, irmãos, o versículo 19 para mim é um versículo que Paulo escreve lá na sua carta com tristeza. Ele vai dizer: se esperamos em Cristo só nessa vida, aqui eu abri um parênteses e coloquei, pois é isso que a não crença da ressurreição produz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo: se vocês não creem na ressurreição de Cristo, se vocês não estão com os olhos de vocês voltados para a eternidade, voltados para aquilo que a ressurreição produz, vocês são os mais miseráveis dos homens. E eu fiquei pensando nisso, pastor Tarcísio, exatamente isso que tem acontecido hoje em dia. A pregação evangélica de hoje faz com que as pessoas voltem os seus olhos para esse mundo. E só existe uma maneira de fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Que as pessoas hoje, os pregadores, os grandes pregadores, conseguem levar multidões a fixarem os olhos nesse mundo e a pensarem somente nas benesses desse mundo, pensarem somente em coisas, em bênçãos. Sabe por quê? Eles conseguem fazer isso porque eles não pregam sobre a ressurreição. Não há pregação sobre a ressurreição de Cristo, porque quando você prega sobre a ressurreição, você automaticamente está levando os crentes a pensarem como será isso, e nós começamos a olhar para Cristo, e nós começamos a olhar para a eternidade, e automaticamente nós vamos arrancando as nossas raízes desse mundo, e isso é tudo que eles não querem.
Porque se os crentes arrancam as raízes desse mundo, é prejuízo. De certa forma, é um prejuízo. Então, Paulo aqui, eu tenho no meu coração que Paulo está escrevendo com tristeza. Olha, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, que é o que vocês estão fazendo, por não crerem na ressurreição, somos os mais miseráveis dos homens. Irmãos, conta-se uma história de um muçulmano que estava debatendo com um pastor. E esse muçulmano debatendo com o pastor respondendo às perguntas do muçulmano. De repente, o muçulmano disse o seguinte para o pastor: nós temos uma prova da nossa religião, que vós, cristãos, não tendes. Porque quando vamos a Meca, podemos ver o túmulo do profeta. Temos, pois, a prova de que ele viveu e morreu. Quando, porém, ides a Jerusalém, não podeis ter a certeza do lugar em que Jesus foi sepultado. Não tendes um túmulo como nós. Aquele pastor então diz: é verdade, não temos um túmulo, porque também não temos cadáver. Bendito seja o nome do Senhor. Não temos um túmulo, porque também não temos cadáver. É isso que Paulo queria mostrar para os crentes coríntios. Cristo ressuscitou. Os gnósticos estão aí dizendo que não, que ele teve uma aparência corpórea. Os gnósticos estão aí dizendo para vocês que não há ressurreição no corpo, mas o nosso mestre ressuscitou. E Paulo agora, ele vai nos mostrar aqui, a partir do versículo 23, alguns argumentos teológicos e proféticos. Veja só comigo, a partir do versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. O que Paulo quis dizer com isso? Cristo as primícias, porque muitos, até mesmo durante o ministério de Jesus, foram ressuscitados. Mas eles voltaram o quê? A morrer. Então, quando Paulo diz que Cristo é as primícias, ele está dizendo que Cristo é as primícias daqueles que ressuscitarão e nunca mais morrerão. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, por isso ele é as primícias. Nós também ressuscitaremos para nunca mais morrermos. Então Paulo diz: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe os argumentos de Paulo. Paulo está dizendo: a morte foi aniquilada. E por conta disso, Cristo entregará o reino ao Pai, para que Deus possa ser tudo em todos. Todos quem? Todos que também ressuscitarão. Naqueles tempos, irmãos, não era fácil ser cristão. Quando você assumia ser cristão, você estava, na verdade, correndo riscos. Muitos morriam, tombavam mesmo como mártires nas arenas, enfrentando a fogueira, enfrentando os dentes dos leões. Por quê? Porque eram aventureiros? Porque queriam entrar para a história? Não, porque criam na ressurreição, porque criam na vida eterna. E havia aqueles que, ao verem os mártires serem mortos, eles se convertiam e eram batizados. É o que Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Algumas correntes religiosas usam esse versículo para justificarem o batismo pelos mortos, mas não foi isso que Paulo quis dizer. Uma melhor tradução aqui seria: que farão os que se batizam por causa dos mortos? É o que eu acabei de dizer para vocês. Muitos, ao verem a coragem dos mártires,
se convertiam ali mesmo, vendo aqueles mártires darem a vida por crerem na ressurreição. E aí Paulo está dizendo, se não há ressurreição de mortos, o que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam então eles pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? E aí, Paulo parece até irônico aqui. Ele diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida. Por que ficar aí o tempo todo enfrentando perseguição, enfrentando a oposição do Império Romano, que naquela altura já começava a se opor ao cristianismo? Por que enfrentar tantas dificuldades? Eu mesmo morro todos os dias, passo por dificuldades todos os dias. Para quê? Se não há ressurreição de mortos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí Paulo diz no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar por essa falácia, porque isso está corrompendo vocês. E aí Paulo, ele vai se adiantar, e ele vai antever aqui algum tipo de pergunta, porque aqueles que acreditavam, aqueles que criam que Cristo apenas ressuscitou, aparentemente, eles poderiam perguntar assim, então tá bom, Paulo, se há ressurreição, ok, você está aí defendendo a crença na ressurreição, tudo certo, mas se há ressurreição, qual o corpo que nós teremos então? Porque os docetas estão dizendo que é tudo uma aparência. Que corpo então teremos? E aí Paulo responde aqui no versículo 35 em diante. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como que de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aqui Paulo está usando uma ilustração realmente fácil de entender. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra é a carne dos animais, a outra dos peixes, a outra das aves. E há corpos celestes, há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Se os irmãos me permitem, eu creio que Paulo, nesse momento, provavelmente estava se lembrando de Tomé. Porque Tomé, quando Jesus apareceu, certa ocasião, Tomé foi aquele que duvidou de que Cristo havia ressuscitado verdadeiramente. E Cristo havia aparecido para os discípulos em algumas oportunidades, e Tomé não estava presente. Mas um dia Cristo apareceu, e Tomé estava presente. Imediatamente o Senhor disse, João capítulo 20, versículos 27 a 29. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, versículo 28, no grego Tomé disse assim, Rô Kyriosmou, Rô Theosmou, Senhor meu e Deus meu. Alguns vão dizer, não, Tomé disse isso porque ele ficou espantado. Foi uma exclamação, foi algo que Tomé disse porque ele ficou admirado de ver Cristo ressurreto. Absolutamente. Tomé era um judeu e ele não tomaria o nome de Deus em vão. Ele está dizendo, Senhor meu e Deus meu, porque ele viu Cristo com um corpo tátil. O próprio Cristo disse, põe aqui a tua mão. Paulo está aqui mostrando, irmãos, nos versículos
que nós lemos anteriormente, que a ressurreição produz um corpo diferente, mas um corpo tátil, um corpo que se pode tocar, como o corpo de Cristo aqui em João 20, de 27 a 29, e como o corpo que nós teremos um dia quando ressuscitarmos, um corpo glorificado, diferente desse corpo, mas um corpo glorificado. Imagine só você, irmão, com um corpo glorificado, belo, bonito, forever. Não é? Imagine eu, pastor Tarcísio, que já sou bonito desse jeito, sendo aperfeiçoado e ganhando um corpo. Rapaz, que maravilha. Eu quero um corpo assim. Não é? Você também quer, eu sei que você quer. Nós teremos um corpo diferente, um corpo que não pecará mais, um corpo que não sentirá mais dor, um corpo que não sentirá mais tristeza, mas um corpo como o corpo do nosso Salvador. Foram os anjos que disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram partir voltará assim, como para o céu os vistes ir. É aquele corpo que nós teremos. É isso que Paulo quer dizer aqui. E aí, irmãos, aí chegamos naquele momento do texto, quando nós nos exultamos junto com Paulo. Eu tenho para mim que Paulo deve ter dado um brado de vitória. Paulo deve ter se alegrado. Paulo deve ter se exultado no Espírito. E ele diz assim, ainda dentro dessas possíveis perguntas que lhe seriam feitas, ele diz assim, respondendo a essa possível pergunta: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um brado de vitória da parte de Paulo. Ele está tão convicto daquilo que ele está dizendo, que ele dá um brado de vitória. Irmãos, Bounds, que foi citado por Hernandes Dias Lopes no seu comentário, disse o seguinte: a ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte, destrói seu terror e vence seu domínio, mantém anjos guardando o nosso túmulo, semeia esperança e imortalidade na ruína. Sua ressurreição abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte. Através dela, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste de imortalidade. A morte é tragada, nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória, e o momento da morte transforma-se no momento da coroação. Que maravilha! Que texto! E aí, irmãos, chegamos no versículo 58. Por que Paulo disse então: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor? O que é que Paulo quis dizer aqui? Alguns usam esse texto erroneamente. Eles dizem o seguinte: querido, trabalhe para o Senhor, sirva ao Senhor. Quando alguém te chamar para trabalhar num determinado ministério, faça, diga sim, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer, portanto, ou seja, depois de tudo aquilo que ele explanou para os coríntios, combatendo a heresia dos gnósticos, ele disse, portanto, sejam firmes, coisa que a igreja, até aquele momento, não estava sendo. Aqui é um desejo de Paulo, de que eles ficassem firmes. Firmes em quê? Firmes em Cristo. Firmes nas crenças que eles construíram a partir do evangelho que Paulo pregou. E mais, Paulo diz, não só sejam firmes, mas também sejam constantes. A igreja de Corinto era uma igreja muito instável. Era uma igreja
que o tempo todo era sacudida por dificuldades e isso impedia a marcha da igreja. Aí Paulo está dizendo, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, nós herdaremos aquilo que Ele herdou. Esse é o contexto do versículo 58. Posso dizer uma coisa para vocês? Isso é ser inabalável. Eu quero extrair daqui pelo menos 3 lições. Quero aplicar esse texto, tendo como pano de fundo o tema do ano dessa igreja e o tema dessa celebração. Firmados em Cristo, somos igreja inabalável. Eu quero pensar com vocês 3 coisas sobre sermos uma igreja inabalável, com base naquilo que nós apresentamos para os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, uma igreja inabalável é movida pela verdade. É o que Paulo diz aqui nos versículos 3 e 4. Veja só. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Eu amo isso, irmãos, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo está lançando mão da verdade o tempo todo. É a verdade que sustenta a igreja, uma igreja inabalável. É uma igreja que não abre mão da verdade em hipótese nenhuma. Meus irmãos, a história nos conta algo extraordinário. Martinho Lutero, no dia 16 de abril de 1521, ele estava naquilo que nós conhecemos como Dieta de Worms. Uma reunião que foi convocada para tratar outros assuntos, e dentre esses assuntos, os livros que Martinho Lutero havia escrito refutando os dogmas católicos. E ele estava diante do imperador Carlos V, alguns representantes do Papa, e um inquisidor chamado Johann Kerr. Martinho Lutero, então, ele foi coagido, ele foi levado a renegar todos os seus escritos. E esse Johann Kerr disse, Martinho Lutero, esses escritos são seus? E ele disse, sim, são meus. Você renega esses escritos? E ele perguntou veementemente, e na frente de Martinho Lutero, os representantes do Papa e o imperador Carlos V. Martinho Lutero, então, deu uma resposta que ficou na história. Ele disse o seguinte, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Isso é ser inabalável, mesmo diante da iminência da morte. Ele havia recebido um salvo-conduto, mas isso não significava nada. Ele seria morto se não fosse o príncipe Filipe da Saxônia. Isso não significaria nada para Lutero. Ele sabia que corria riscos, mas ele disse, não vou renegar, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras. Isso é ser uma igreja inabalável, irmãos. Porque nós vivemos num tempo onde as Escrituras têm sido abandonadas facilmente. A pregação pura e simples das Escrituras tem sido trocada por pregações coaching, por pregações motivacionais. A teologia da prosperidade ganha corpo, a teologia da confissão positiva, tantas outras teologias, porque isso atrai adeptos, isso atrai pessoas, isso enche templos, enquanto que a verdade, a pura e simples verdade, atrai poucos, não nos torna populares, pelo contrário. Eu, vez ou outra, tenho de ouvir algumas questões lá em Pará de Minas, e sei que aqui não é diferente, de pessoas que zombam de nossa igreja, pessoas que dizem que somos frios, pessoas que dizem que nós não temos o Espírito Santo, que nós não temos unção,
pelo simples fato de que propomos pregar tão somente a verdade da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu confio no Senhor da palavra, e Ele honra aqueles que pregam a sua palavra. E não é à toa que essa igreja chegou ao seu 102º aniversário. Porque essa igreja é uma prova viva de que vale a pena pregarmos a palavra. Vale a pena pregarmos a verdade de Deus. Então Paulo está olhando para os crentes coríntios. E ele não está negociando com eles. Ele está dizendo: olha, o que eu preguei para vocês é confirmado pelas Escrituras. Talvez os gnósticos questionem isso. Muitos de vocês estão questionando isso, mas essa é a verdade. Cristo Jesus ressuscitou. A igreja precisa se apegar na verdade, precisa acontecer uma volta da pregação bíblica, da pregação expositiva. O povo precisa de pregadores da verdade, irmãos. Oremos por isso, para que o Senhor levante pregadores fiéis à palavra de Deus, que não se importem em serem execrados, em serem ridicularizados, em serem taxados de conservadores, de retrógrados, como muitas vezes nós ouvimos por aí. O nosso compromisso precisa ser com a verdade. É isso que faz uma igreja ser inabalável. Então os irmãos têm diante de si essa responsabilidade. A verdade, somente a verdade. Mas eu aprendi aqui uma segunda coisa. Em segundo lugar, uma igreja inabalável é movida pela esperança. Paulo vai dizer no versículo 19, eu disse para vocês, ele vai dizer lá: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu repito uma coisa que eu disse há alguns minutos atrás. Infelizmente hoje, a maioria dos púlpitos estão levando aqueles que estão diante deles a crerem que Deus é simplesmente um realizador de sonhos. É só isso que o Senhor sabe fazer: realizar sonhos. Qual é o seu sonho? Porque Deus tem sonhos, não é? Deixe que os sonhos de Deus caiam sobre a sua vida. Eu tenho uma dificuldade com isso, irmãos. Meu Deus não sonha, meu Deus faz. O meu Deus tem planos. É bem diferente. Mas hoje nós ouvimos isso. Eu ouvi ontem um pregador de púlpito falar: escutem, vocês são filhos de Abraão. Todo mundo diz: sim, amém. Então as bênçãos de Abraão estão sobre vocês. Pregadores que infelizmente estão matando o rebanho de Deus. Estão fazendo com que o rebanho de Deus perca a esperança de que existe algo infinitamente melhor nos aguardando. É claro que nós vivemos debaixo do sol, vivemos nesse mundo, usufruindo das bênçãos de Deus, e elas são bem-vindas e somos gratos por elas. Mas nós não servimos ao Senhor por causa daquilo que Ele nos dá, mas por causa daquilo que Ele é. Isso precisa dominar o nosso coração. A palavra de Deus está repleta de textos. Permitam-me mostrar para vocês alguns deles. 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Veja só Salmos 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Veja só Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tem uma frase de Thomas Miller que diz assim: de grandes esperanças se fazem os grandes homens. Ah, queridos, nós temos esperança. Eu tenho esperança de que algo infinitamente melhor me aguarda. Eu não tenho nada do que reclamar daquilo que o Senhor tem me dado. Deus tem feito infinitamente mais
do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor e eu sou grato por cada bênção do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas como eu aguardo aquele dia? Como eu aguardo o dia em que nós estaremos com o Senhor? Isso é esperança. Paulo então quis dizer, escutem, vocês não podem pensar somente nessa vida. O que Cristo tem para vocês não é apenas para essa vida. Se vocês estão vivendo assim, vocês são os mais miseráveis dos homens. Irmãos, olhemos para Cristo. Olhemos para aquilo que Ele nos promete. Em terceiro e último lugar, irmãos, uma igreja inabalável é movida pela fé. É o que Paulo vai dizer aqui, novamente cito para os irmãos a partir do versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fé. Isso é crer. Ele tinha tanta convicção de que o corpo dele um dia seria revestido da incorruptibilidade, a morte seria definitivamente aniquilada. É a fé que deve mover a vida de uma igreja inabalável. A fé no Deus Todo-Poderoso, no Senhor da igreja. Perseguições estão se formando no horizonte contra o povo de Deus. O tempo todo nós ouvimos notícias aqui e ali de coisas que estão acontecendo, coisas que estão sendo formuladas pelo diabo para nos atingir. Mas, irmãos, eu tenho no meu coração a certeza desse soldado. Vou contar para vocês aqui, um soldado que estava morrendo no campo de batalha. E aí o capelão chegou perto dele e disse assim, posso saber quais são as suas convicções, meu jovem? E ele disse assim para o capelão, eu estou convicto que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente século, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é ser inabalável. Há uma frase que diz assim, fé verdadeira produz uma vida cheia de obras, não uma cabeça cheia de fatos. Querida Primeira Igreja Batista em Divinópolis, querido irmão, querida irmã, você é inabalável. A fé que você tem no seu coração é suficiente para manter você firme, para resistir às investidas do maligno. Será? Certa vez eu ouvi alguém dizer, será que se você for condenado por ser um cristão, haverá prova suficiente para condená-lo? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude, para que sejamos firmados em Cristo e assim possamos ser uma igreja inabalável.